E no Pod da Região de hoje a gente vai falar sobre literatura. O escritor convidado para falar sobre esse assunto é o Sacolinha, ele que recentemente lançou o livro A Gente Se Lê em Braille. Ele é um livro de contos eróticos e a gente vai falar sobre esse assunto aqui também, então, e também como não deixar de falar sobre toda a trajetória dele na cidade. Sacolinha, seja muito bem-vindo aqui ao Pod da Região. Obrigado, Sandra, pelo convite. E bora falar de literatura e falar de erotismo também, né? Também. E eu queria que você contasse um pouquinho, brevemente, para as pessoas, né, a sua trajetória, você que já é um escritor, que tem um repertório, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo lançamento. Bacana. Eu venho de Itaquera, né? Cidade líder, zona leste de São Paulo, em 1998, direto para Suzano, no bairro chamado Jardim Revista. A gente saiu de Itaquera fugindo do aluguel, a gente conseguiu comprar um terreno lá no Jardim Revista, construiu, e assim que a casa teve um teto, né, sem janela, sem porta, a gente foi morar lá. E eu continuei trabalhando em Itaquera, né, como cobrador de lotação, porque em Suzano não tinha emprego pra gente em 1998, né? E aí nessas minhas idas e vindas, né, de Itaquera para Suzano, chegou 4 anos depois, né, em 2002, chegou um momento que eu não conseguia mais pegar o trem e não ter nada o que fazer. E era uma época que a gente não tinha celular, as pessoas ou dormiam no trem ou falavam de futebol e novela, nenhuma das coisas me atraíam, né? Foi então que eu comecei a ler para passar o tempo, fui descobrindo que ler era mais do que um passatempo, era um instrumento de poder, né? Hoje a molecada fala muito de empoderamento, né? Em 2002 eu estava sendo empoderado pelos livros. E aí em 2003 eu conheci a autora que mudou minha vida para sempre, ela já era falecida, que é a Carolina Maria de Jesus, escreveu entre vários livros Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Quando eu li esse livro eu falei assim, eu quero ser igual a Carolina Maria de Jesus, né? Isso foi em 2003. E aí eu só rascunhava algumas coisas, era muito desabafo, né, de uma pessoa, de um menino negro morador de periferia que sustentava a sua família, que tinha um monte de BO em casa para resolver. E aí eram só desabafo. Mas quando eu conheço Carolina Maria de Jesus, eu começo a escrever de uma forma mais séria. E aí em 2004 eu termino de escrever o meu primeiro livro, que é um romance, O Graduado em Marginalidade, publico em 2005. E aí eu percebo que no Brasil não basta você só fugir da criminalidade, das drogas e você ser uma pessoa de bem, né? E você ir pro caminho do bem, né? No meu caso eu virei artista, eu virei escritor. Então, quando eu publiquei eu percebi que não bastava só isso, porque eu precisava vender o meu trabalho e eu precisava ir atrás de leitores, né? E aí eu comecei a vender meus livros na rua, de mão em mão, no centro de São Paulo, Vila Madalena, Paulista, Pinheiros. E aí o meu nome, eu continuei persistindo. Costumo dizer que eu parecia... eu sou, né? Esses bonequinhos de posto de gasolina que fica assim, né? Você bate nele, ele cai, mas volta, né? Então, assim, era muita queda, mas eu sempre levantava. Hoje a gente tem um Emicida que canta, né? Você é o único representante da face do seu sonho aqui na Terra. Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. E nessa época, mesmo sem existir o Emicida cantor, nessa época parece que isso já ecoava na minha mente, né? Eu falava, não, apesar dos problemas, né? Apesar de eu ter que sustentar minha família, de eu ter que estudar, de eu ter que trabalhar, de eu ter que fazer um monte de coisa, eu preciso investir no meu sonho, né? E hoje eu tô aqui com 11 livros publicados, inclusive tendo a audácia e a coragem de publicar um livro erótico também, né? Claro que é para resumir a história. E essa história tem muita história mesmo, né? Você retratou também toda essa passagem que você teve, você retrata muito também a questão das dificuldades de quem mora na periferia. E aí eu queria que você falasse como que você saiu desse primeiro livro que foi um romance e você também passou por abordando outros assuntos e outros gêneros também. E aí você chega agora nesse livro que é um livro de contos, e é um livro de contos eróticos. Exatamente. Né? Da onde que surgiu essa ideia? Esse que é o seu primeiro livro no gênero. Eu costumo dizer que como escritor eu posso ser tudo, né? Escritor é uma criança. Quando eu era criança eu era tudo que eu queria ser, né? Mesmo sendo pobre, mesmo às vezes acordando e a gente só ter o café preto para tomar e não ter um pãozinho nem uma bolacha. Eu ia pra rua e eu era tudo que eu queria ser. Eu era um avião, eu era um pássaro, eu empinava pipa, eu jogava bolinha de gude, eu era feliz com aquilo que tinha, né? E foi passando o tempo, essa coisa de ter responsabilidade, de ter que trabalhar, foi tirando essa ideia de ser criança da minha cabeça, né? Mas as viagens continuavam. E aí
quase que sem querer eu virei escritor, né? Claro que eu não cresci falando vou ser escritor, mas através da leitura para passar o tempo no trem e conhecendo o livro da Carolina Maria de Jesus, eu falei, vou ser escritor. E aí voltou essa ideia, né, da imaginação, né? E aí eu comecei a colocar os textos no papel. E aí, como escritor, eu sou criança, eu posso ser tudo e falar sobre tudo também. Então, eu já escrevi romance que fala sobre violência, sobre tráfico de drogas. Escrevi livro infanto-juvenil. Agora, em outubro, eu vou lançar um livro infantil para leitores de até 10 anos, né? E eu também posso escrever livros eróticos, né? Livros adultos também, né? Então eu posso circular por várias áreas. Por isso surge aí Agente Selim Braille, Contos de Amor e Algo Mais. Esse primeiro título, Agente Selim Braille, ele é baseado numa música do rapper Rico da Laçã, que ele diz mais ou menos assim: fecha o olho e me lê em braille. Né? Eu achei esse verso muito louco e guardei isso comigo e depois anotei no meu computador e deixei lá. Falei, um dia eu vou escrever um conto, um dia eu vou escrever alguma coisa. E surgiu então um conto com esse nome, né? Porque as pessoas hoje em dia, devido à sociedade que a gente vive, com a disrupção tecnológica, né? Hoje a gente compra um celular top, dali a um mês esse celular já era, já tá ali, né, pronto para ser descartado, né, porque já vem outro novo e tudo mais. Isso tem acelerado bastante a gente, né, produção, acorda, quando é 10 horas da manhã a gente já fez muita coisa, né, e a gente está sem esse momento de contemplar. Poxa, às vezes eu saio de casa para ir para algum lugar, seja para feira, para o mercado, de a pé ou de carro, e eu vou contemplando, eu vou olhando a guia, eu vou olhando a rua, eu vou olhando as pessoas, e eu costumo dizer que eu sou um privilegiado por poder fazer isso, por ter tempo e ter essa oportunidade. Eu me dei essa oportunidade, né? E a gente não tem isso em lugar nenhum mais, né? De você parar, de você contemplar a sua comida, né? A gente não consegue mais olhar para a nossa comida, de sentir a nossa comida. A gente, é igual eu digo num livro meu, a gente tá igual o carro, né? O carro, quando tá acabando a gasolina, entra no posto, abastece para continuar a viagem. A gente, quando tá acabando a energia, a gente para, joga algum combustível para dentro, né? Algum tipo de comida, a gente não mastiga, a gente não se alimenta. Não saboreia, joga, né? Para continuar a lida, para continuar o dia a dia. E na questão erótica é a mesma coisa, né? Hoje em dia as pessoas se encontram, né? Os casais, por exemplo, vucu, acabou, pronto e já era. Mas não tem essa coisa do olhar, do toque, né? Do braille, deixa eu te sentir, né? E aí vem como uma provocação. E também a gente acabou de passar por um momento interminável, né? Que foi o tal da pandemia, né? O que foi isso, meu Deus do céu? Parece que a gente viveu uma década, né? Era para ser uma semana e todo mundo acreditando, não, isso aí não vai durar uma semana não. E dali a pouco foi um mês, dali a pouco 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E como eu disse, eu gosto de escrever sobre tudo. Eu fiquei pensando, falei, o que o pessoal quer ler agora? O que eu gostaria de ler agora, né? Falei, gostaria de ler alguma coisa que não fale de pandemia, que não fale de morte, que não fale de tiro, que não fale de sangue, né? Que não te desperte esses sentimentos, exatamente, né? Que não dá esse gatilho. E aí eu pensando, falei, não, um livro infantil eu já tenho pronto, vai ser lançado e tal. Falei, por que não um livro erótico, né? Eu gosto de ler literatura erótica. E já fazia um tempo que eu estava incomodado com aquilo que eu lia. E aí eu sou desses, né? Eu trato você como eu gostaria de ser tratado, né? Se eu quero ler um livro que eu não estou encontrando, eu vou criar esse livro que eu gostaria de ler. E aí surge Agente Selim Braille, Contos de Amor e Algo Mais. E dentro desses contos, e eu queria que você falasse, eu fui no lançamento, tive o privilégio de ir no lançamento do livro do Sacolinha, né? Foi eu que tive o privilégio de contar com a Sandra. E olha, esse livro é o meu, né? Que eu já estou lendo. Eu não terminei, mas é o compromisso de terminar de lê-lo também. E eu queria que você me desse esse feedback de como que o teu público recebeu esse livro, né? Você acha que foi uma novidade, foi uma surpresa? O que você acha que despertou nas pessoas? Então, o lançamento foi recente, né? A gente está no começo de setembro, o lançamento foi em meados de agosto. As pessoas que já adquiriram o livro, seja na pré-venda ou no lançamento, eu já recebi alguns retornos, né? Alguns feedbacks. Esses retornos, assim, claro, todo mundo gostou, curtiu pra caramba. Já estou esperando uma próxima edição, um próximo livro erótico meu também. E tem uma outra, eu vou dizer que é metade, sabe? Metade já me deu um retorno, a outra metade não me deu retorno. Eu quero acreditar que essa outra metade ainda não leu, né? Ainda não finalizou. Porque também pode ser que as pessoas leram e
e não querem dar um feedback, sabe? Ou porque tem alguma coisa assim que acho que não vai ser legal. E eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de ouvir tanto os elogios quanto as críticas, né? Porque eu utilizo isso muito bem, né? Inclusive eu cheguei onde eu cheguei porque eu dou valor às críticas, sabe? Mas se for falar com o meu olhar, eu acredito que as pessoas estão gostando, as pessoas estão curtindo bastante, e as que não me deram feedback ainda é porque ou não querem dar o feedback ou porque não leram. Eu particularmente gostei muito do livro, gostei muito do resultado dele gráfico, né, editorial. Ele é um livro de duas cores, né, preto e vermelho. Vermelho é uma cor que eu gosto muito. Tem um livro que diz que azul é a cor mais quente, né? Pra mim a cor mais quente é o vermelho, né? Eu acho lindo uma pessoa de vermelho, ou batom, ou com unha pintada de vermelho, ou com calça vermelha. Nossa, eu acho lindo. E o preto também, né? Porque o preto também combina com qualquer coisa, né? Então o projeto gráfico tá muito bonito, muito bacana. O livro ele foi feito pelo meu selo, O Vasto Mundo. Foi um livro muito caro. O projeto gráfico dele foi caro, mas assim, eu não sei se eu vou fazer um outro livro erótico. Eu quero fazer, mas eu não sei se eu vou fazer. Então esse, que eu não sei se vai ser o primeiro e o último, eu resolvi caprichar, sabe? Tá bem bacana, as pessoas estão curtindo, eu tô curtindo também. E antes da gente falar onde que as pessoas podem encontrar o livro, eu queria que você comentasse, na tua opinião, como que você acha que o brasileiro lida com o erotismo? Né? A gente vê que na TV aberta ele é tratado em novelas, em cenas muito bem trabalhadas, né? Seja em qualquer horário que a gente vá ver novela, que é algo que é do gosto popular brasileiro. E aí a gente tem também, nós temos autores que são referência, né, que também sempre falaram sobre isso. O Nelson Rodrigues, que escrevia já suas crônicas, né, em jornal, hein, gente? Sim. As crônicas eram publicadas em jornal, né? Foi alvo de séries também, minisséries que foram feitas a partir disso. E aí a gente tem séries também que hoje está muito em alta, as pessoas maratonam as séries, né, que abordam também sobre esse tema. Para o público brasileiro, é um tema que ele tem afinidade. E você acha que é parte também da nossa cultura falar de erotismo? Porque a gente é muito imediatista, né? Uhum. Então tem um prefácio de um livro meu, que é o primeiro romance, chamado Graduado em Marginalidade. Aí na terceira edição eu fiz esse prefácio que eu vou resumir aqui, né? Na minha época, quando nós, moleques, né, de 13, 14, 15 anos, a gente queria ver revistas masculinas, a gente se juntava na rua, tinha uma igreja na nossa rua, a gente se juntava para olhar carro no casamento que ia ter no sábado na igreja, e a gente ficava revezando, igual loja de tênis, né? Quando você entra tem um vendedor, agora é a vez do próximo, então a gente, chegou outro carro, chegou um Fusca, chegou uma Brasília agora, é a sua vez, né? E a gente ficava se revezando para olhar carro, para ganhar a caixinha, né, dos donos desses carros. Depois a gente juntava, todo mundo juntava o dinheiro e a gente pagava um adulto, um moleque mais adulto, né, que ia na revistaria comprar a revista. E claro, a gente dava o dinheiro da revista e um dinheiro a mais para ele. Porque ele você arriscou, né? Paga, ou foi lá, né? E aí quando essa revista chegava pra gente, a gente já estava curtindo. Muito antes a gente já estava curtindo esse momento. Então o erotismo já vinha daí. A gente antes já estava curtindo, né? E a nossa sociedade é tão imediatista porque os moleques de hoje em dia não tem mais esse momento de curtir o antes. Eles só vão curtir o durante e pronto, acabou e pronto. O que acontece é que eles têm um celular na mão e em 5 segundos eles já estão vendo pornografia. Então a nossa sociedade é um pouco parecida com isso. Ela, como eu citei aqui no início, a gente está muito imediatista, né? A gente é muito rápido, a gente não vê a comida, a gente parece um carro que se abastece e tal. E tem erotismo em tudo. Tem erotismo no vermelho, né? Tem erotismo numa pessoa que levanta, que sai de manhã, né? Vai fechando o portão da sua casa. Aquele fechado portão ali já é uma cena de erotismo, né? Aquele perfume que a pessoa exala quando vai sair de manhã, seja o homem, seja a mulher, aquilo ali tem erotismo também. A forma de andar das pessoas, mas infelizmente a nossa sociedade vê mais erotismo ou na pornografia ou no vucu-vucu, né? Naquela hora H e tal. E a gente precisa retroceder um pouco, a gente precisa ir com calma, a gente precisa contemplar, né? Porque é como você disse, a nossa sociedade ela já vive o erotismo há muito tempo. Uhum. Agora, a forma como está sendo vivida é que no meu olhar está errado, né? A gente tá antecipando muitas coisas. Então, por exemplo, a molecada hoje de 10, 11 anos já pegou
muito mais menino e vice-versa do que eu pegava gripe na minha idade, né? Então, assim, a gente não vive, sabe? E a gente se lembrar, ele vem justamente para isso. Fala assim, ó, bota o pé no freio um pouquinho. Olha que bonita essa paisagem. Olha aquela montanha. Parece uma mulher deitada, nua, né? Olha aquela outra ali, parece um homem contemplando, sabe? Então, quando eu digo que eu, como escritor, quero escrever de tudo, é porque eu tenho esse olhar poético. E eu preciso provocar as pessoas. Eu me provoco inicialmente, mas depois eu vou provocando as outras pessoas também. Presta atenção à sua volta. Tem tanto erotismo assim, sabe? Tem tanta coisa boa para os nossos olhares. Que se você parar para pensar, você fala assim, pô, o Sacolinha tinha razão, eu tinha que levar esse tapa na cara mesmo. Que legal. E a sua proposta, gira todo em torno dessa mudança do olhar de quem tá lendo. Porque para você que for ler o livro, e eu já li um pouco, ele é muito descritivo, né? Você faz uma descrição muito detalhada, né? E propõe essa visão diferenciada. Essa geração, e aí a gente não dá para falar só de geração, porque pegou todo mundo que viveu no isolamento, essa geração que está vivendo no home office, então eu trabalho sozinho. Eu não tenho contato com as pessoas. Eu não preciso ir num restaurante porque eu posso pedir um delivery. Eu não preciso ter contato com as pessoas, né? Então, essa falta aí até de socialização, é isso que você acha que vai ser uma dificuldade que as pessoas, de maneira geral, vão enfrentar? Ou estão enfrentando já, né? Talvez. Eu acredito que o problema ainda está no olhar, né? Mesmo para essa pessoa que não se socializa muito, mesmo ela, dá para ela ter um momento com ela se ela tiver um olhar. Então, por exemplo, aqui no livro tem um conto onde a pessoa se relaciona com ela mesma, né? Através do cheiro dela, do cheiro que exala do corpo dela, ela tem umas nuances eróticas, né? Uns momentos eróticos também. Então depende muito do olhar. Às vezes a pessoa nasceu para isso mesmo. Ela não quer se sociabilizar, ela quer ficar sozinha com ela mesma porque ela se ama e não tem problema nisso, né? Agora tem que ver como é que ela vê as outras pessoas também, né? Eu acredito que é tudo uma questão de respeito. Ok, você não quer sociabilizar, você não gosta de gente, você não quer ter filhos, mas você quer ter seu pet e tudo mais, mas e como é que você olha as outras pessoas? Qual é o seu respeito com as outras pessoas também, né? Então, eu digo, quando eu era moleque, eu li uma frase na escola que falava assim, ó, a mente é como um paraquedas, se não tiver aberta não funciona, né? E eu digo que não só a mente, o olhar também, né? A gente anda igual os cavalos, com os antolhos, né? Que faz com que a gente olhe para frente. Eu tenho que pegar o busão, tenho que pegar o trem, tenho que correr, eu não posso chegar atrasado do trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas a gente só vê aqui. E a gente não olha para os lados. Então a gente precisa abrir, tirar esses antolhos e ampliar o nosso olhar para que esse nosso olhar também seja um paraquedas. Ele tem que estar aberto para ele funcionar. Verdade. Pessoal, o bate-papo foi maravilhoso. Agora eu vou pedir para você deixar um recado. Quem quiser adquirir o livro, né, da sua editora, O Vasto Mundo, como que a pessoa pode fazer para entrar em contato contigo ou então para conseguir um exemplar desse? Legal. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o livro ele é dividido em duas partes. Então eu peguei aqui o subtítulo, né? Contos de Amor e Algo Mais. Então eu coloquei os 10 primeiros contos são contos de amor. É como se fossem as preliminares, aquele prepara, né? E o Algo Mais, que são os últimos 10 contos do livro, é onde as pessoas vão encontrar a hora H, né? Os finalmente, né? E outras coisas mais. O livro ele pode ser encontrado em qualquer livraria virtual, né? Desde Casas Bahia, Magazine Luiza, as livrarias do ramo também aí. Mas eu peço sempre para as pessoas darem uma moral para mim lá no meu site, que é o escritorsacolinha.com. Porque as pessoas comprando o livro lá, aquele dinheiro, ele vem integralmente para mim. E o que eu faço com esse dinheiro das vendas dos meus livros? Eu tiro 50% para pagar as minhas contas e os outros 50% eu invisto em projetos. Então eu faço Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, que é um projeto de grafite de poesia nos muros. Mas não é só isso, a gente planta árvores, a gente limpa aquele espaço e vira um espaço de convivência. Eu desenvolvo, por exemplo, cartões postais poéticos. Então a gente tira a foto desses grafites, faz o cartão postal e distribui gratuitamente. Eu faço adesivo, eu faço camisetas. Então, quando as pessoas compram os meus livros no meu site, as pessoas estão contribuindo com esses projetos também.
E é importante ressaltar que o livro também já tem e-book lá no site da Amazon. E para quem tem lá o Kindle ilimitado, o livro ele sai 0,800, né? De graça, beleza? É só chegar lá e baixar. Tá certo. Sacolinha, agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Pod da Região e vou marcar outros encontros aí porque tem muito assunto para falar sobre isso, hein? Tem sim, tamo junto. Quem quiser falar comigo nas redes sociais também, Instagram, Escritor Sacolinha, Facebook e vamos que vamos. Obrigado a todo mundo aqui do Pod Região ou Pod da Região? Pod da Região. Pod da Região, nome bonito pra caramba, hein? Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Sandra. E tamo junto. Vamos que vamos. Tá certo. Gente, no Pod da Região de hoje, a gente conversou com o escritor Sacolinha, ele que recentemente lançou esse livro, A Gente Se Lê em Braille, Contos de Amor e Algo Mais. E ele já deu aqui os endereços das redes sociais dele, mas anote o site aí, escritorsacolinha.com.br, e deixa a sua opinião aqui que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.